Olá, meu nome é Marília Sprandel e hoje nós vamos falar de um caso bastante frequente no consultório e também nos atendimentos ambulatoriais. É uma paciente que vai a cardiologista, mas a gente precisa da ajuda aqui de uma ginecologista para entender um pouquinho melhor esse caso. Para isso, eu conto com a presença, então, da doutora Lara Hanoud. Bem-vinda, doutora Lara. Muito obrigada, Marília. É um prazer estar aqui com você. A nossa ginecologista e a doutora Isabela Abud, a cardiologista. Bem-vinda, doutora Isabela. Olá, obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Bom, então essa paciente é uma paciente de 48 anos, tá? Do sexo feminino. Ela retornou na consulta com o cardiologista e ela apresenta, então, prurido vaginal, um corrimento espesso branco, que ela relatou ser semelhante à coalhada nas últimas 3 semanas. É uma paciente que tem diabetes, ela tem obesidade, grau 1, e ela foi diagnosticada há 6 meses com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, em classe funcional 2. Ela está em ajuste medicamentoso, sendo acompanhada pelo endocrinologista e pela cardiologista. As medicações que ela faz uso atualmente são metformina, 800mg 2 vezes ao dia, enalapril, 20mg 2 vezes ao dia, carvedilol, furosemida, aspirina, 100mg 1 vez ao dia e atorvastatina, 40mg. Há 2 meses foi iniciada a dapaglifosina, na dose de 10mg 1 vez ao dia, e a paciente falou que esses sintomas vaginais apareceram 1 mês depois que ela passou a usar essa medicação. No exame físico, tá tudo ok, a paciente apresenta um bom estado geral, e ela foi tratada com clotrimazol 500mg cápsula, então uma dose única. Doutora Lara, por favor, em relação ao provável diagnóstico da paciente, o que a gente pode pensar como hipótese com essas informações? Aqui é importante a gente lembrar que a candidíase ela pode ter relação com os inibidores de SGLT2. A candidíase é a segunda causa mais comum de vaginite. Cerca de 1/3 das mulheres vão ser acometidas com a candidíase. Ela está atrás apenas da vaginose bacteriana. Ela vai ser caracterizada por essas queixas, por sinais e sintomas de inflamação vulvovaginal, como, por exemplo, ardor, prurido, queimação, eritema. Pode também estar associado à dispareunia, à disúria também. E ela vai ser causada pela cândida. Esse processo de que a cândida se transforma em uma colonização assintomática para sintomática é bem complexo. Geralmente vai envolver os fatores inflamatórios do hospedeiro e a virulência da levedura. A doença, quanto assintomática, ela vai ser caracterizada pela proliferação excessiva do patógeno e também pela penetração dele nas células superficiais epiteliais. Obrigada. Então, para a gente entender a relação da candidíase com o inibidor de SGLT2, porque a gente sabe, né, doutora Isabela, é uma medicação nova que tem mostrado muitos bons resultados aí no diabetes, na insuficiência cardíaca, na nefropatia. E qual seria, então, a relação com os inibidores de SGLT2? Bom, essa medicação vem sendo testada aí há vários anos, né? E como você comentou, tem efeitos benéficos, tanto em cardiopatias, doenças renais crônicas. Então, a gente está usando cada vez mais e ela tem desfechos muito bons, né, nessas populações, inclusive com redução de mortalidade cardiovascular. Mas, como toda medicação, ela também vai apresentar eventos adversos. E aqui, a gente tem um evento adverso relativamente fácil de tratar, né? Para entender melhor um pouquinho por que isso ocorre, a gente precisa entender o mecanismo de ação da medicação, né? Então, o inibidor do SGLT2, ele vai atuar inibindo o SGLT2, que se encontra na região do túbulo proximal do rim, e é responsável pela reabsorção de 90% da carga de glicose filtrada ali naquela região. Quando a medicação atua, a glicose não vai ser reabsorvida, a glicose sérica vai cair, auxiliando aí no tratamento do diabetes, né? Mas essa glicose vai se encontrar em quantidade muito aumentada na região do trato geniturinário. E isso acaba facilitando o aumento de patógenos que podem ser patogênicos, né? De agentes ali patogênicos. Então, como a cândida. Como a cândida, né? Então, a gente já tem visto que pode ocorrer aumento de bacteriúria assintomática, algumas populações podem ter aumento de infecções do trato urinário, bacterianas mesmo, mas a infecção fúngica realmente a gente tem visto, tanto nos grandes trials quanto na prática clínica, que ocorre um aumento aí da incidência desse tipo de infecção. Então, quando o cardiologista ou o endócrino ou o nefro vai iniciar essa medicação, é importante que a paciente seja
prevenida, talvez avisada, instruída com relação à possibilidade, né? E o cardiologista também estar atento a esses sintomas e poder ajudar essas pacientes? Com certeza, né? Porque a gente já sabe desse evento adverso, né? E a paciente deve sim ser orientada quanto à possibilidade de ocorrência. Então, às vezes, vale a pena comunicar, se a paciente nunca teve, né, uma candidíase na vida, a gente orienta, ó, pode acontecer esse tipo de sintoma, de infecção, se tiver tal e tal sintoma, como a doutora Lara já comentou, né, ficar atenta, porque pode ser uma candidíase, né, e a gente também precisa avaliar bem a paciente, caso ela já tenha esse tipo de infecção prévia, né, se ela de repente tem candidíase de repetição ou outras infecções, para a gente ver se existe algum outro fator em que a gente possa atuar para tirar ele ali da frente, né, e conseguir que essa paciente não tenha tanto esse evento adverso. Doutora Isabela, mas você acha que o cardiologista, ele sabe desse histórico do paciente? É algo que ele vai perguntar para essa paciente se ela já teve candidíase de repetição? Não é algo comum, né? Porque não é tanto o nosso dia a dia, mas vale a pena a gente, talvez nesse perfil de pacientes, começar sempre a perguntar, né? Fazer parte da nossa anamnese, né? Ter esse tipo de pergunta regularmente para a gente entender o histórico da paciente e lembrar de orientar corretamente para ela identificar se ela tiver algum desses fatores, algum desse tipo de infecção, e principalmente não suspender a medicação caso ela apresente a candidíase, né? A gente não suspende, a gente sabe que pode ser relacionado, mas a orientação é manter a medicação e tratar a infecção. Mesma pergunta para a doutora Lara. O ginecologista, ele está a par de novas medicações que essa paciente, né, uma paciente cardiopata, diabética, começa a tomar para poder também fazer esse tipo de instrução? Olha, Marília, acho que apesar de uma boa anamnese, muitas vezes essas medicações passam desapercebidas. E daí é interessante, assim, quando tem candidíase de repetição, aí sim, a gente realmente tem que analisar todas as medicações que a paciente está utilizando para realmente ver o que pode ser feito em conjunto junto com o cardiologista. E, doutora Isabela, além do uso dessa medicação, existe algo mais que a gente deva se preocupar, né, enquanto cardiologista, enquanto endócrino, enquanto gineco, nesse caso apresentado com relação a infecções? Aqui a gente tem algumas outras coisas com que se preocupar, né? Principalmente na paciente diabética, em relação ao próprio controle do diabetes. Que se tiver descompensado, também vai apresentar glicosúria, e isso também pode levar ao aumento da ocorrência das infecções. E além disso, a gente tem uma paciente aí de 48 anos, né? Então a gente pode ter as alterações relacionadas ao próprio climatério, redução do estrógeno, a atrofia vaginal, e a paciente também apresentava aqui uma outra característica que é a própria obesidade, né? Tudo isso pode contribuir com a ocorrência desse tipo de infecção. Não sei se a doutora Lara quer comentar alguma coisa a respeito. É importante ressaltar que a maior parte das mulheres, em algum momento da vida, realmente vai ter um episódio de candidíase. E a maioria desses episódios, dessas mulheres, a gente não vai ter como definir qual foi o fator de risco que precipitou. Então, assim, cerca de 75% das mulheres realmente vão ter um episódio na vida, de 40% a 45% vão ter 2 ou mais episódios, e cerca de 10% a 20% são aquelas realmente que vão ter uma candidíase mais complicada, e daí vão necessitar de uma abordagem diferenciada, de uma terapêutica também especial. Tá, então acho que ficou bem claro, né, que essa paciente, com essas novas medicações, com os inibidores de SGLT2, essa paciente que está na cardio, está no endócrino, está na gineco, tanto o cardiologista quanto o ginecologista devem estar atentos à introdução dessa medicação e evento adverso para que essa paciente não passe um desconforto, né, desnecessário, ou que não saiba que aquela infecção está relacionada a uma nova medicação. Então, né, todas as especialidades devem estar atentas, e quanto melhor a comunicação com o paciente, mais eles vão se beneficiar, né? E aí, doutora Lara, quais seriam então as formas de tratamento para candidíase nessa paciente? Atualmente, ainda os imidazólicos são os principais antifúngicos utilizados para o tratamento da candidíase. O clotrimazol, ele é um derivado sintético dessas moléculas, e ele tem um amplo espectro antifúngico, ele é um antifúngico com amplo espectro para leveduras e dermatófitos. Então, ele é um bom medicamento para o tratamento da candidíase. Ele está nas farmácias nas apresentações de cremes, de óvulos ou comprimidos, tá?
pacientes que terminam o tratamento com os azóis, elas têm cerca de 90% aí de cura e de alívio dos sintomas, tá? Quando fazem o uso corretamente. Então, assim, hoje nós temos as apresentações intravaginais e também temos a dose única com o fluconazol via oral. Mas aí, se a gente for pensar nessa paciente polimedicada, como é o caso, né, dessa aqui, não seria melhor a opção pelo tratamento tópico, pelo tratamento intravaginal? Por mais de 4 décadas, os comprimidos de clotrimazol, eles realmente estão consolidados no mercado e eles são utilizados para o tratamento da candidíase. Revisões sistemáticas recentes têm mostrado que a dose única de 500 miligramas, ela tem a mesma eficácia do que aquele tratamento estendido, com várias doses e com posologia menor. Então, assim, trabalhos estão mostrando que pacientes que fazem uso de clotrimazol dose única, elas têm uma recuperação, uma cura muito rápida, em 1-2 semanas, de 75% a 90%. Então, a cura é muito, muito boa, é muito alta, né? Além disso, também, ele é importante porque a resistência à candidíase vulvovaginal ao clotrimazol é rara e ele pode ser utilizado tanto nas candidíases complicadas como não complicadas. Então acho que para os cardiologistas ficou claro que tem essa opção de tratamento. E existe, então, algum cuidado ainda, doutora Isabela, ao prescrever os inibidores de SGLT2? É o que a gente acabou já comentando, né? A gente precisa realmente orientar a paciente em relação à possibilidade de apresentar a infecção. A gente precisa correr atrás desses outros fatores que podem estar associados também, né, para a gente tentar atuar e diminuir a possibilidade de eles contribuírem com a infecção. Então, o controle adequado do diabetes, perda de peso, para controle da obesidade, tudo que a gente acabou já comentando um pouquinho, mas é importante a gente enfatizar que o benefício do ISGLT2 é muito maior do que o risco, e caso a infecção ocorra, a gente tem opções de tratamento e o ISGLT2 não precisa ser interrompido. Sim, e também pode ser encaminhado, né, para o ginecologista. É importante que o ginecologista dessa paciente esteja a par das medicações, né, porque se for realmente uma candidíase de repetição, algo mais complicado, deva ser mais avaliado, outros fatores de risco, né, esse trabalho multidisciplinar é sempre super importante. Bom, então, como a gente viu, o manejo de pacientes, né, com diabetes e insuficiência cardíaca, que está usando inibidores de SGLT2, ele exige uma abordagem cuidadosa, multidisciplinar. Os cardiologistas e endocrinologistas, ao lado dos ginecologistas, desempenham um papel crucial ao orientar, informar essas pacientes sobre os potenciais eventos adversos dessas medicações, os benefícios, que a doutora Isabela ressaltou bastante, e para monitorar complicações que possam surgir, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa discussão. Queria agradecer novamente a doutora Lara e a doutora Isabela. Obrigada. E obrigada pela participação. Até mais. Áfia, viva o melhor da medicina.